seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Desvendando o Secreto. Aqui a intenção é que eu e você possamos juntos desvendar, desbravar esse secreto que é o momento de estar com Deus. Então aqui você vai encontrar reflexão, sermões, realmente dicas práticas de como você pode fazer o seu devocional. Então tem playlist aqui no canal também para você conferir, tá bom? E hoje a gente vai falar sobre o livro de Gênesis, mas antes, roda a vinheta. Bom, então, ontem eu comecei a ler Gênesis 1, e aí o que acontece? Tem algumas coisas muito legais que eu queria compartilhar com você. Sobre o livro de Gênesis também, né? Que, inclusive, fazer merchan, tá? Não estou sendo patrocinada, poderia, mas não. Que é da Bíblia que eu tô lendo agora, que é a Bíblia Andrews de Estudo, e ela é maravilhosa. E tô gostando bastante, porque logo no início, vou pegar aqui pra te mostrar, tem toda a descrição do livro de Gênesis, falando tudão. Então, título, autor, tema. Isso é muito que você encontra mais em livros de comentários bíblicos, né? E aqui encontra tudo num só. E aí ele fala bastante também aqui sobre o que você vai encontrar no livro, o esboço, a proposta, quais são os temas. E o que é bem legal também é que enquanto a gente tá lendo, aqui, ó, a gente encontra os textos bíblicos, né? E aqui, ó, tá vendo embaixo? Tem os comentários. Então é bem legal, porque a gente consegue já ir estudando tudo junto, sabe? Então vale a pena. Se você quiser, tem na Casa Publicadora Brasileira para você adquirir, tá bom? Então, vamos lá. A intenção aqui, eu tava lendo Gênesis 1, era para eu ler vários capítulos ontem, só que aí eu vi e falei assim, gente, capítulo 1 de Gênesis, quanta coisa a gente pode extrair? Porque muitas vezes a gente para pra pensar assim, nossa, mas Gênesis eu já sei o que tá falando, é a criação do mundo, fechou? Mas enquanto eu tava lendo ontem, eu fui descobrindo muitas coisas e eu quero compartilhar com você, porque coisa boa deve ser compartilhada, então aproveita. Se você ainda não compartilhou com seus amigos, compartilha, porque esse vídeo vai ser muito especial, tá? E aí, só pra gente contextualizar, né, o livro de Gênesis, algumas palavras-chave que eu vi aqui das minhas anotações dos estudos, e eu achei que é muito interessante. O livro de Gênesis, ele é o começo de todas as coisas. É o começo do mundo, é verdade. A gente encontra aqui também o começo. Então, né, a terra, o céu, a luz, as trevas, os animais, as plantas, a humanidade, o casamento, o sábado, a aliança familiar, o início, infelizmente, do pecado e como surgiu a salvação também. Então é um ponto bem legal. Tudo que eu tô falando aqui pra vocês foi tirado daqui, da Bíblia Andrews, né, da Palavra de Deus, e dos comentários dos pastores também, tá, do comentário bíblico. Então, nada da minha cabeça. Então é muito interessante. E aí também tem a questão que a gente sabe, né? Gênesis é muito importante porque por meio dele a gente entende como é o início de tudo. As outras coisas dentro da palavra de Deus vão fazer sentido, né? O que é muito interessante também é que aqui é um livro de promessas. Você já parou pra pensar que o livro de Gênesis é um livro de promessas? Eu achei isso lindo demais. Sobre as promessas a gente encontra o seguinte, ó. Gênesis 3:15, Deus toma iniciativa e promete uma solução para o conflito entre a semente, o descendente da mulher, e a semente da serpente. A gente encontra a promessa divina de proteção feita após o dilúvio, que ele nunca mais ia fazer o mundo ser destruído por água, e tem até o arco-íris, né, que é essa aliança. A gente também encontra aqui, ó, a eleição divina de Abraão e de seus descendentes e as promessas envolvidas nisso. A gente também encontra aqui o que é feito em relação ao povo de Israel, seria uma fonte de bênçãos, então isso é muito interessante. E o que também fala aqui é que as bênçãos divinas em Gênesis são radicalmente centradas em Deus. E embora contenham condições, não dependem por completo do comportamento humano, ou seja, a fidelidade de Deus aqui está muito envolvida também. Esse é um livro em que a gente vê o caráter de Deus sendo demonstrado em contraste com a rebeldia do ser humano. Eu acho que é muito forte e muito interessante. Além disso, a gente encontra o relacionamento de Deus com a humanidade. Então a gente encontra em vários momentos, desde o começo, né, em que Deus se falava com o homem face a face. Quando acontece a queda, o homem foge de Deus, mas Deus vai ao encontro do homem. A gente encontra depois, né, Deus falando com Abraão por meio da oração. Enfim, esses momentos são tão especiais, né? Também se comunicando com Enoque, por exemplo, que é uma história gigantesca, muito especial. E também um livro de fé, oração, de devocional, de vida no secreto. Abraão teve uma vida no secreto. E isso é muito legal, quem sabe um tema para um próximo vídeo. E é muito interessante tudo isso. Então, o que acontece? No Gênesis capítulo 1, pega a sua Bíblia, se você ainda não pegou, nesse é o momento.
a gente encontra algumas coisas que são muito interessantes. Eu vou lendo de trechinho em trechinho e vou fazendo os comentários em cima pra gente não se perder, porque é muita coisa legal pra gente conversar, tá bom? Então vamos lá. Gênesis 1, você já sabe, eu também, mas antes da gente ler 1000%, vamos fazer uma oração? Querido Pai, Senhor, nós queremos pedir a presença agora, comigo, quem está do outro lado da telinha, que está assistindo esse vídeo, que a mensagem que for dada aqui, que realmente fale ao nosso coração e que o Seu Santo Espírito esteja conosco, que a gente possa conhecer mais sobre o Senhor neste momento, em nome de Jesus, amém. Então vamos lá, Gênesis 1 diz assim: no princípio Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Então aqui a gente encontra duas coisas interessantes. No versículo 1, a gente encontra que Deus, ele é supremo e soberano, porque a partir dele todas as coisas foram originadas, criadas. E por que isso é interessante? Porque eu não sei como que tá a sua vida hoje, não sei as dificuldades, ou em que momento que você está vendo esse vídeo, mas muitas vezes acontecem umas coisas na nossa vida que a gente fala assim, gente, mas não tá funcionando o mundo pra mim. Algo de errado não está certo, está, né, terrivelmente errado, né? Então, é muito legal a gente rememorar de que aquele mesmo Deus, esse mesmo Deus que criou as maravilhosas coisas que existem no mundo, por exemplo, eu gosto muito de pensar no pôr do sol, acho um momento muito bonito, mas existem outros momentos, né, da criação de Deus. Pensa um Deus gigantesco, ele criar o universo inteiro que existe, criar o nosso planeta, ele é soberano sobre a nossa vida também. Assim como ele é soberano sobre todas as outras coisas, ele é na nossa vida também. Então, independentemente do momento que você esteja vivendo, que você esteja passando, Deus, ele é soberano e o mundo não saiu do controle das mãos dele. Ele tá cuidando de você, ele tá cuidando da sua vida. Segunda coisa a gente encontra o Espírito de Deus, ou seja, o Espírito Santo, participando na criação do mundo. Então a gente encontra Deus Pai, Deus Filho, que a gente vê lá em João, que fala, né, sobre o Verbo. O Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus, né, então toda essa questão a gente encontra a Trindade presente na criação. Isso é muito legal também. Então a gente vê que é Deus que se relaciona com a gente, né, então eu achei muito interessante esse ponto também. E aí vamos lá, versículo 3. Então Deus disse, haja luz, e houve luz. E Deus viu que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. Deus chamou a luz dia e chamou as trevas noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia. E aqui é um ponto muito sensacional. Da onde que Deus tirou a luz para criar o mundo? Aqui fala uma coisa que eu entendi e achei assim incrível. A luz no primeiro dia veio de Deus e da sua presença. Ou seja, a luz saiu dele mesmo. Então, ele foi a própria fonte de luz para que o mundo fosse feito. O mundo foi feito a partir da sua glória, a partir de quem ele é. Porque ele é a fonte da criação. Lembra quando a gente fala que Deus, ele é a vida? A partir dele, a vida foi gerada. A luz foi inundada para o nosso planeta, né? Então, isso é incrível. Pensar que ele é a fonte da criação. Ele não foi um canal para a criação. Ele é a fonte da criação, ele é o que proporcionou toda a criação. Então, ele é a fonte da luz. E pode ser a fonte da luz da nossa vida também, né? Ele quer ser a fonte da luz da nossa vida também. Versículo agora 6. Então, e Deus disse, haja um firmamento no meio das águas e separação entre as águas e águas. E Deus fez o firmamento e a separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas acima do firmamento, e assim aconteceu. E Deus chamou ao firmamento os céus, houve tarde e manhã o segundo dia. E Deus disse, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim aconteceu. Deus chamou a porção seca terra, e ao ajuntamento de água chamou mares. E Deus viu que era bom. E aí entrou uma questão que ontem eu estava estudando, e eu estava querendo entender melhor. Por que Deus tem falado que é bom, que é muito bom? Teria como não ser bom? Não, não teria como não ser boa a criação de Deus. Mas a questão é que quando ele fala que é bom, que é muito bom, esse reconhecimento é da completude e excelência divina. Então eu quero que a gente pare para pensar. O que é bom pra gente, no sentido de nós, como seres pecadores, o que é bom tá corrupto ainda, mesmo que ou seja o nosso perfeito, assim, o nosso 100%, ainda é corrupto por conta do pecado. Mas aqui a gente está tendo uma criação que ela é completa e ela é excelentemente divina. Então pensa que coisa linda que Deus criou. Esse muito bom é para a gente rememorar
que tudo que Deus criou é perfeito, Ele é um Deus repleto de perfeição divina, pura, puríssima. Então eu achei isso muito interessante. Eu tô dividindo aqui com você dúvidas que eu tinha, né? Não dúvidas que eu tinha, mas assim, curiosidades que eu tive enquanto eu tava lendo a Bíblia e eu queria aprender mais, entender mais sobre isso, tá bom? Então, tamo junto nessa. Continuando, a gente tá aqui, ó, versículo 9. Ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar e apareça a porção seca. E assim aconteceu. Deus chamou a porção seca de terra e o ajuntamento das águas chamou de mares. E Deus viu que era bom. E Deus disse que a terra produza ervas que deem sementes e árvores frutíferas que deem frutos, segundo a sua espécie, cuja semente esteja no fruto sobre a terra. E assim aconteceu. E a terra produziu ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. Houve tarde e manhã, o terceiro dia. E aqui eu quero fazer um parênteses. O dia 1 até o dia 3, a gente vê que acontece uma formação. Então, uma preparação para que as outras coisas acontecessem a partir do dia 4. E aí a gente vai continuar. Que aqui é como se fosse o preenchimento da formação que foi feita. Que diz assim, então, no versículo 14, Deus disse: que haja luzeiros no firmamento dos céus para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, estações, para os dias e anos. E sirvam os luzeiros no firmamento do céu para iluminar a terra. E assim aconteceu. Deus fez 2 grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. E assim fez também as estrelas. E os colocou no firmamento dos céus para iluminarem a terra, para governarem o dia e a noite e fazerem separação entre a luz e as trevas. E Deus viu que isso era bom. Houve tarde e manhã, o 4º dia. E Deus disse que as águas sejam povoadas de enxames de seres vivos e as aves voem sobre a terra, sob o firmamento dos céus. Assim Deus criou as grandes criaturas marinhas e todos os seres que se movem, os quais povoam as terras, segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies. E Deus viu que isso era bom. E Deus os abençoou, dizendo: sejam fecundos, multipliquem-se e encham as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Houve tarde e manhã, o 5º dia. E Deus disse que a terra produza seres vivos conforme a sua espécie, animais domésticos, animais que rastejam e animais selvagens, segundo a sua espécie. E assim aconteceu. E Deus fez os animais selvagens segundo a sua espécie, e os animais domésticos conforme a sua espécie, e todos os animais que rastejam sobre a terra segundo a sua espécie. E Deus viu que tudo isso era bom. Deus viu que isso era bom, enfim. Então a gente encontra aqui a formação e o preenchimento de todas as coisas. E esse ponto eu achei sensacional. Então, olha, na minha Bíblia tem uma tabelinha, eu vou tentar mostrar pra você de pertinho, pra você enxergar. Tá vendo? Opa! Dá um print, printou. Boa. Então, aqui, olha que interessante o que a gente encontra. A gente encontra que, no primeiro dia, a gente tem a formação da luz. No 4º dia, os luzeiros. No 2º dia, o firmamento, os céus e os mares, então a formação disso. No 5º dia, os habitantes, que seriam os pássaros e os peixes, para preencher. No 3º dia, a gente encontra a terra seca e a vegetação que Deus faz, né? Então, a parte da terra e a parte da vegetação. E no 6º dia, a gente encontra os animais terrestres e os seres humanos, que a gente já vai ver isso melhor. Olha que interessante. Aí eu falei assim, interessante, muito... Beleza, isso me mostra que Deus é um Deus de ordem. Isso a gente meio que já sabe, né? Mas por que isso tá aqui na Bíblia? Deve ter algo a mais pra gente entender sobre o porquê que tudo isso é dessa forma. E aí aqui eu encontrei algumas coisas que eu quero falar pra você. Primeiro, como a gente sabe, Deus é um Deus de ordem. E mais do que isso, Ele é um Deus intencional. Ele não age de maneira aleatória ou por impulso. Cada passo é cuidadoso e é pensado, ou seja, ele tem propósitos e planos claros para a sua criação. E isso me remete não só de pensar para a criação no ambiente macro, mas por que não pensar em algo mais individual? Se ele tem planos e propósitos claros para a criação, quer dizer que ele também tem propósitos e planos claros para a minha e para a sua vida. Isso também quer dizer que Deus ele tem uma provisão cuidadosa. Ele prepara um lugar adequado e sustentável para suas criaturas viverem. Sabe o que isso também fala sobre Deus? Que Ele provê, Ele é um Deus provedor, que Ele quer prover para que nós sejamos felizes. Ele quer prover para que eu e você possamos estar num lugar adequado e que a gente possa viver da maneira mais sustentável que existe.
Isso mostra quem Deus é. Outra questão é que mostra o aspecto criativo de Deus. Ele tem um amor pela variedade estética. E essa parte eu gosto demais, eu gosto de todas. Mas tem essa questão também, que nós, como seres humanos também, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas Deus nos capacitou desse dom também de criar, né? Deus valoriza o relacionamento com a sua criação. Ele cria um ambiente onde a vida pode florescer em harmonia, e isso é o seu desejo de estar em comunhão com as suas criaturas. Então nós temos um Deus que se relaciona, ele tem o desejo de estar comigo e com você. Então, o fato de formar e preencher, ele não é só mais uma coisa, ele é algo pensado. Algo pensado porque ele tem um plano para as suas criaturas, desde a formiguinha até o elefante, para mim e para você também. Ele provê para cada uma das suas criaturas. Lembra quando fala em Mateus que Deus cuida das aves, dos lírios do campo? Ele cuida da sua criação e ele cuida de nós também. Deus tem um aspecto criativo. Deus, ele valoriza o relacionamento com a sua criação. Ele quer se relacionar comigo e com você. E qual que vai ser a nossa resposta perante isso? O mesmo Deus que criou os céus, a terra, o mar e todas essas coisas, que pra gente é a imensidão, qual que vai ser a nossa resposta? Continuando, 26 diz assim: E Deus disse, façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, que ele tenha domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse, sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. E aí essa parte é muito interessante, porque veja, pesquisando no comentário bíblico adventista, e pelo aplicativo 7chat, que é muito bom inclusive, nós temos que a imagem de Deus é homem e mulher. Por quê? Porque eles são a complementariedade. Homem e mulher têm diferentes aspectos de caráter que juntos se complementam. E eu achei isso lindo. Então você vê a importância, a simbologia do relacionamento. E como isso é algo que deve e merece ser preservado. Porque quando nós preservamos a feminilidade e a masculinidade, nós estamos refletindo a glória de Deus. O relacionamento, ele também é um aspecto relacional de Deus. Então, quando homem e mulher, relacionamento também nesse aspecto. E outra coisa que é muito bonito, olha, ser a imagem de Deus é ter a capacidade de criar, amar e escolher moralmente, decidir moralmente. Então, você vê que é algo lindo, que é muito pensado. Nada que está aqui na palavra de Deus está aqui por acaso. E a gente pode encontrar mesmo da onde a gente fala assim, eu já sei a criação, 7 dias, né? Mas não, existe coisa grande aqui pra gente ler e estudar. E para finalizar, fala no 29, Deus disse ainda, eis que lhes tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra e de todas as árvores em que há fruto e dê semente. Isso servirá de alimento para vocês e para todos os animais da terra, todas as aves do céu e todos os animais que rastejam sobre a terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhes servirá de alimento. E assim aconteceu, Deus viu tudo o que havia feito, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o 6º dia. E aqui eu achei um ponto muito interessante. O que Deus deu pra gente? O que é a nossa fonte de alimento? O que é primariamente? O que o nosso organismo foi criado para receber de alimento? Ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dêem semente. Isso servirá de alimento para vocês. A restauração que Deus também quer fazer na nossa vida também é sobre os nossos hábitos, inclusive alimentares. Eu tenho um sermão que fala sobre isso, que é o domínio da mente. Se você ainda não assistiu, assista, tá aqui no canal, para você ver depois que acabar esse vídeo. E também para os animais, né, que fala sobre que todos os animais da terra, o que Deus criou, para que foi? Para que eles se servissem de toda a erva verde de alimento. Isso para o leão, para vaquinha, né, enfim, para todos os animais. Aí você vai falar assim, Elisa, mas hoje em dia não é assim. Corrupção do pecado. Mas Deus criou a gente e criou os bichinhos também, para que a gente pudesse ter um outro regime alimentar, e Ele chama a gente para isso hoje também. Esse não é o intuito do vídeo, mas eu achei que era um ponto interessante para a gente estar conversando e ver o que Deus quer para nossa vida, os planos e propósitos que Ele tem. Eu acho que do que a gente conversou, a parte mais assim, uau,
é saber que em Gênesis 1, Deus já estava revelando o seu caráter para mim e para você, para que a gente pudesse ter ainda mais prazer em conhecer a Ele e que a gente pudesse realmente querer viver ao lado desse Deus. É um Deus que se relaciona, que se faz perto de nós. E Ele quer estar perto de você também. Ou, afinal de contas, Ele já fez tudo que Ele podia fazer para que você pudesse viver literalmente para sempre com Ele. Para a gente finalizar 100%, vamos fazer uma oração? Oremos. Querido Pai, Senhor, nós queremos te agradecer porque todas as providências o Senhor já tomou para que nós pudéssemos estar com o Senhor. Nós também queremos agradecer pelo seu caráter, que além de ser organizado, assim, né, é intencional, o Senhor também se preocupa com a nossa sustentação, o Senhor é provedor, o Senhor também se preocupa com cada um de nós de maneira individual. O Senhor é soberano e supremo, independentemente do momento da nossa vida, o Senhor está cuidando de nós. Pai, nos ajude a ver isso todos os dias da nossa vida também. Nós te agradecemos porque o Senhor é a Trindade, o céu, está fazendo todas as coisas possíveis, ou melhor, já fez tudo o que é possível para que nós possamos estar contigo para sempre. Que o Senhor possa abençoar a pessoa que está assistindo esse vídeo também, que de alguma forma essa mensagem seja uma bênção na vida dela, não porque há mérito em mim, mas porque a sua palavra é viva, Senhor. Nós queremos agradecer por esses momentos, em nome de Jesus, amém. Para você que ficou até aqui, foi um prazer conversar com você. Não esquece, se essa mensagem fez sentido para você, o que você tem que fazer? Compartilhar com seus amigos e curtir esse vídeo também, para que o YouTube veja e fale, nossa, esse vídeo é legal, mais pessoas precisam saber sobre isso. E coisa boa deve ser compartilhada, então manda para os seus amigos, para os parentes, para quem você sabe que está precisando, ou você fala, vai gostar da mensagem? Manda isso, coisa boa deve ser compartilhada. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!